Alô, alô, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu deixar uma palavra para edificação, que está ali em 2º livro dos Reis, capítulo 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres e dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Aqui tem uma casa que está sofrendo uma perda. Essa mulher, ela clama a Eliseu, dizendo que o marido dela havia morrido e deixado ela com uma dívida. E fica assim uma pergunta, né? Como que ela vai se livrar dessa dívida? E aí ela vai buscar a direção de Deus. Ela quer uma direção profética do Senhor. Como que você sai da dívida? Debaixo dessa direção profética de Deus. Segundo Flávio Joséfo, esse marido dela era Obadias. Havia escondido 100 profetas na época de Elias. E ele contraiu uma dívida investindo no reino. Pai do Senhor, nossa irmã Priscila, na época, alimentou 100 profetas por 3 anos e 6 meses. E quando ele morre, deixa a família com a dívida, o credor vai na casa dele, leva tudo e quer os filhos como escravo. E tem muita gente que está vivendo a mesma situação. Ela está vivendo uma morte na família dela e há um decreto para levar os filhos dela como escravo. E o que é que você faz? Fica a pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Ela vai até o profeta. E o que eu acho interessante é que o profeta diz: a solução do seu problema não está na minha mão. Imagina ela dizer: e onde está a solução do problema se você é o profeta que dá a direção? Aí ele diz assim: tem uma porta aberta lá na sua casa. Como tem uma porta aberta? Tem. Aí ele faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Ela diz assim: não tem nada em casa. Tipo assim, já levaram tudo. E eu fiquei imaginando que os camaradas que levou tudo, na hora que viu aquela botija, disse assim: é só uma botija, deixa aí. Desprezaram aquilo que Deus ia usar para fazer milagre. Tem gente que está desprezando exatamente o item que Deus vai usar para fazer o milagre. Tem gente que está desprezando você, que é sinal de Deus para essa geração. Tem gente desprezando você, falando: é mais um. E Deus fala: é esse mais um que você acha que é mais um, que eu vou usar para transformar vidas. Talvez você está vivendo um momento de desprezo. E Deus está dizendo: é você que eu vou usar. É através de você que eu vou usar para fazer milagre. Eu lembro que em 2005 eu ficava orando a Deus assim: Deus, me dá unção. Me dá unção. E o Espírito Santo me visitou e disse: você está orando errado. E eu falei: como assim orando errado? Aí ele disse: para de me pedir unção. Você quer unção para quê? Para ficar parado? Me peça vasos vazios. Aí fiz tum. Falei: meu Deus, o que eu coloquei dentro de você é o suficiente para encher uma nação. Aí eu comecei a orar diferente. E o profeta falou: o que você tem em casa? E ela lembra que ela tem uma botija de azeite. Aí ele diz assim: ó, pega, recolhe os vasos vazios de todos os seus vizinhos. Pega você e seus filhos, entra no quarto e fecha a porta. Presta atenção. Como ela não tem relacionamento com a botija, que simboliza o Espírito Santo, ela ficou vazia. Como ela ficou vazia, os filhos ficou vazio. Como os filhos ficou vazio, a casa está vazia, os vizinhos ficou vazio. Observe. A falta de relacionamento com o azeite afetou a vizinhança inteira, deixou todo mundo vazio. Então recolhe vasos vazios, esquece vaso, e recolhe os vazios dos seus vizinhos, recolhe o vazio dos seus filhos e se tranca no quarto com a porta fechada. Talvez a sua falta de relacionamento com essa botija
Tá todo mundo na sua casa vazio. E Deus está falando, volta a se relacionar comigo. Eu tenho algo para fazer em você e através de você. Querido, meu irmão Donizete Carlos, a paz do Senhor Jesus. Tudo que você não resolver no espírito, a sua alma vai pagar. Tudo que você não resolver na sua alma, o seu corpo vai pagar. E tudo que você não resolver no seu corpo, alguém vai pagar. As dívidas visíveis é consequência da dívida invisível que você não paga. E Paulo diz, a ninguém deve nada exceto o amor. Como você não está pagando o amor às pessoas, você contraiu uma dívida. Começa a pagar o que Deus colocou dentro de você nas pessoas. Deus colocou tesouros eternos dentro de você, que você precisa transbordar na vida de gente. E aí você vai ver as coisas visíveis serem solucionadas. Se você não resolver no invisível, no visível você não vai se resolver. Nosso irmão Carlos Roberto está assistindo. Deus abençoe sua vida. O que você tem que fazer primeiro? Resolver no invisível. Entra no teu quarto e fecha a porta. Tem muita gente entrando no quarto com a porta aberta. Fecha a brecha. Ei, mas Deus, o profeta não fala com os filhos dela, fala com ela. Quando ela entra no quarto e fecha a porta com os vazios de toda a vizinhança, acontece um milagre. Sabe o que Deus está falando? Na hora que você assumir o compromisso de transformar os seus vizinhos, a sua vida vai ser solucionada. Sabe por que muitos problemas não são solucionados? Porque você quer solucionar o seu problema. E tá assim, ó. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava por ele? Não. Quando ele orava pelos seus amigos. Talvez na hora que você tirar o olho de você e olhar em pessoas que são a maior riqueza, aí você fala assim, não, lidar com gente dá trabalho, melhor lidar com bicho. Só fala isso quem não tem amor próprio, quem não se ama. Quem não foi amado por Deus e não ama pessoas. Todos os homens usados por Deus amavam pessoas. E eles aprenderam cuidando de ovelha. Abel cuidava de ovelha. Davi cuidava de ovelha. José cuidava de ovelha. Jacó cuidava de ovelha. Abraão, Isaac, todos eles que foram usados por Deus cuidavam de ovelha. E ovelha é símbolo de gente. E dá trabalho. Mas enquanto você cuida de ovelha que dá trabalho, Deus transforma você para resolver problema. Você entendeu? Enquanto Noé constrói uma arca, Deus constrói um Noé. Noé leva 120 anos para construir uma arca. E Deus leva 120 anos para construir um Noé. Noé constrói uma arca para livrar a família dele e os animais do dilúvio. Deus constrói um Noé para restaurar o mundo. Enquanto você constrói a arca, Deus constrói você. Enquanto você trabalha lá no seu trabalho, quando você constrói algo para alguém, Deus constrói você para restaurar o reino. Para instalar o reino de Deus na terra. E aí quando ela recolhe os vazios dos vizinhos dentro do quarto com a porta fechada, você precisa entrar nesse quarto com a porta fechada. Jesus falou assim, quando você quiser ter uma relação comigo, assim íntima, entra no teu quarto, fecha a porta. Porque a porta aberta, valores de dentro saem e coisas que não é para entrar entram, porque a porta está aberta. Então quando você fecha a porta, você diz que os valores não vão sair e coisas erradas não vão entrar. Primeira coisa, fecha a porta dentro do quarto. Você quer se nesse quarto, você vai, o que vai acontecer? Deus está oculto. Mas você não encontra ele se você não entrar no secreto. Dentro do quarto tem um lugar secreto. Imagina se você entrasse num quarto e alguém falasse assim, ô fulano, acha uma porta secreta nesse quarto. Você não ia achar de primeira, só se você já conhecesse. Você ia ficar procurando, leva tempo para achar essa porta secreta. Dentro do quarto existe um lugar secreto. E por que Deus quer te levar para um lugar secreto? Porque existe uma mensagem eterna dentro de você, no secreto do seu espírito. Existe uma canção que ninguém cantou, que está no secreto do seu espírito. Ideias que ninguém viu, está no secreto do teu espírito. É o que Paulo diz, é o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você entrar no secreto e Deus oculto, vai ser dois invisíveis se relacionando. Aí vai acontecer uma explosão eterna. Aí quando ela entra no quarto com seus filhos, e aí interessante, a botija vai encher vaso. É a primeira vez onde o varejo enche o atacado. O pequeno vai encher o grande. E aí,
Enquanto tem vasos vazios, tem azeite. Acabou o vaso, acabou o azeite. Foi o dia que eu entendi e falei assim, Deus, me envia vaso vazio. Sabe por quê? Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. O rio, quando o rio deságua no outro rio, como que esse rio de baixo agradece o de cima? Desaguando no próximo. Quando põe uma represa é o fim do rio, a fonte é o começo do rio, as fases é o meio do rio. Você protege a fonte, deságua em alguém, seu rio nunca vai parar. E quando o rio desce, os peixes sobem. Peixe é resultado, peixe é milagre, peixe é resposta. Se você não descer como o rio na vida de alguém, você não vai ter o resultado que você espera. Você precisa desaguar em alguém, aprender algo novo e ensinar algo novo. Aprender algo novo e ensinar algo novo. O azeite que está em você vai encher vaso vazio. E nunca vai parar o azeite. Onde foi o erro aqui? O azeite parou porque acabou o vaso. Tem muita gente que está parado. Quando você põe uma barragem, você mata o rio. Quando o rio para, ele morre. Sabe quando o fogo dorme? Quando tira a lenha. O fogo não pode dormir. O fogo só dorme quando você retira a lenha. Tirou a lenha, o fogo dorme. Você colocou represa, o rio virou represa, ele morre. Porque rio não foi chamado para ficar represado, mas para desaguar até chegar no mar. Por isso que você não foi chamado para ficar parado. Quando alguém coloca umas travas em você, você morre. Você foi chamado para desaguar e até chegar no espírito que é o mar. E aí essa mulher, ela volta no profeta e diz assim, olha o resultado aqui. Depois do milagre, volta para falar para Deus. O que fazer? Agora você já tem a solução do problema. Mas ela volta dizendo, o que é que eu faço? O azeite está aqui, o milagre aconteceu. Ela volta e o profeta diz, paga a sua dívida. E o que sobrar, viva do resto. Parece uma palavra pejorativa, viver do resto. Isso na nossa linguagem. Mas o resto de Deus dá para você viver a vida inteira. Paga a sua dívida. Escute, ela chegou no profeta, havia um decreto do inferno para levar os filhos dela. Talvez seus filhos estão debaixo de um decreto. Talvez seus filhos já estão até escravizados. Mas Deus está dizendo, se você me buscar hoje, entrar no quarto, recolhe os vazios, eu vou quebrar decreto de filhos que estão em droga, de casamento que estão falidos, de vida financeira que estão quebrada, de filhos que estão na prostituição, gente que está rebelde, desviado. O decreto é quebrado hoje, toda maldição é quebrada hoje, porque é o azeite, é a unção que despedaça o jugo. O laço quebrou e nós escapamos. Deus é quebrador de laços. Você não pode mais viver do jeito que está vivendo. Freud fala uma frase, talvez você já ouviu. A maior insanidade de um homem ou de uma mulher é fazer as mesmas coisas e ficar esperando um resultado diferente. Se você está fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não vai ter resultado diferente. Essa mulher ela tomou uma ação diferente. Ela teve um resultado diferente. Eu queria que você ficasse com essa palavra hoje. Que Deus em Cristo os abençoe. E se Deus quiser, amanhã nós vamos estar de volta aqui. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. E até a próxima.